Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me abençoado com o dom das artes, a arte que faz bem aos olhos do contemplador. Sou Ralph Braga, artista plástico, nascido na cidade de Macapá, no estado do Amapá. Moro em Brasília há 40 anos, onde eu tenho estabelecido o meu ateliê. É que desde a mais tenra idade já era focado no desenho e na pintura, de uma forma assim muito natural. Onde eu nasci e me criei era uma localidade muito simples, longe dos grandes centros, isolada geograficamente. Portanto, não me oferecia suporte para o meu desenvolvimento artístico. Nessa época não tive nenhum respaldo acadêmico e muito menos tecnológico. Mas sempre digo que tive muita sorte de ter vivido sob tais condições, né? Porque forjou em mim um artista com agudo senso de observação e de solução criativa. Se não tinha o pincel, eu fabricava tintas, eu fazia minha própria alquimia. Tela eu improvisava com restos de madeiras e cheguei a pintar até em casco de tartaruga, né? Cheguei em Brasília muito novo, né? Naquela época, qualquer jovem com algum talento para as artes era imediatamente absorvido pelo mercado de propaganda. Comigo não foi diferente. Não tinha a mínima ideia do que era trabalhar numa agência de propaganda. Topei de cara porque achava que era uma profissão análoga às artes. E lá tinha pincéis, tinha tintas, tinha prancheta. E melhor ainda, né, eu fui contratado como ilustrador. E com o tempo me qualifiquei e fui ser diretor de arte. Foram 3 décadas gloriosas, né? Eu fui muito feliz nesse período. Além do aprendizado, eu tinha contato com a vanguarda profissional e tecnológica da época. Eram pessoas com muitas experiências, que vinham dos grandes centros nacional e internacional. Também vale ressaltar os equipamentos caros que me deram uma cancha para enveredar pelas artes digitais, né? E com a qual eu trabalho até hoje. Ralph Braga é um cidadão como qualquer um que paga os seus impostos. Um brasileiro de pé no chão, que cava trincheiras todos os dias para sobreviver, mas que não procura reclamar. Ao contrário, agradeço a Deus todos os dias por ter me abençoado com o dom das artes, a arte que faz bem aos olhos do contemplador e pela qual atraio boas e duradouras amizades. Os meios que eu utilizo para divulgar o meu trabalho são já
tradicional, conhecidas exposições, eu faço pelo menos 2 por ano. Eu tento sempre manter essa média, além de participação em feiras, em pequenas amostras, né, que acontece tanto aqui em Brasília ou fora de Brasília. E também exploro bastante as redes sociais, né, que é uma janela assim, aberta para o mundo. E essa plataforma é muito bem explorada. Eu direciono sempre o meu trabalho para o mercado corporativo, e é um mercado que aceita bem o meu traço, o meu trabalho. E eu tenho uma empresa aqui em Brasília que me representa, que é quem tem boa parte dos direitos autorais sobre a minha arte, e é quem está na linha de frente fazendo esse mercado. Hoje eu tenho as minhas artes estampadas em camisetas, canecas, adesivos, capas de revistas, de livros, de CD, além de, naturalmente, a publicidade, a propaganda também se utiliza muito do meu traço, do meu desenho, e é dessa forma que eu tenho levado adiante o meu trabalho. Hoje em dia está fácil você espalhar pelo planeta ou divulgar pelo mundo a sua arte, né, com essas novas plataformas tecnológicas como rede social. Está bem fácil, isso facilitou muito a vida do artista, né? Eu tenho como uma visão filosófica, diria assim, horizontalizar a minha arte, né? De que maneira eu faço isso? Assim, participo muito pouco de galerias, sabendo que a galeria de arte ela verticaliza o trabalho do artista, dando a ele e ao trabalho um senso crítico, posicionando ele num mercado muito estreito, né, num espaço muito pequeno, né, qualificando como artista de ponta. Eu penso o contrário, eu penso que o artista deve horizontalizar o seu trabalho para dar acesso não só a esse público vertical, elitizado, né, e intelectual, de sobremaneira, mas também aquele público incauto, que não conhece, que não sabe os fundamentos das artes, mas que precisa e queria e gostaria de consumir a arte, sabe? Então esse povo e esse público eles encontram na periferia, sabe? Então eu procuro trabalhar com essas duas pontas, tanto esse centro vertical, né, quanto aquele público que está tão distante desse centro, mas que consome a minha arte porque gosta. Eu chamo isso de democratizar a minha arte. Mais que horizontalizar, é uma forma de socializar e democratizar o meu trabalho. A fonte de inspiração, ou as fontes para a inspiração, são várias e relativas, né? Eu sou do norte, nasci no meio da floresta amazônica, então isso por si só já é um bom motivo para uma inspiração e com uma temática inesgotável para minha produção artística. Com relação ao estilo,
Isso é algo que não me preocupa, né? Porque estilos também é muito relativo. Pode ser arte contemporânea e, obviamente, arte contemporânea, né? Pode ser pop, pode ser moderna, pós-moderna. Isso não me interessa. Aliás, eu procuro deixar isso para os críticos de arte e me sinto bem aberto, né, para qualquer que seja a definição ou denominação que alguém possa retratar ou definir o meu trabalho, né. Mensagem que eu poderia deixar para os jovens artistas brasileiros ou qualquer artista, eu diria que seria muita pretensão da minha parte fazer isso, né? Eu não ousaria, até porque cada artista, ou como qualquer ser humano, tem suas peculiaridades, né? Tem sua personalidade, seu estilo, seu modo, seu jeito de fazer, de agir, de pintar e de fazer arte, né? Então, o meu desenho, a minha fórmula, né, e as minhas estratégias que deram certo ou que dão certo para mim, talvez não sirvam para o outro artista, para outro jovem artista, por uma série de razões, né? Então não ousaria e nem tenho essa pretensão de dar conselhos ou deixar uma mensagem motivadora para jovens artistas. Eu só torço para que eles continuem na sua batalha, na sua caminhada, na toada que lhes convier, e que mais cedo ou mais tarde talvez eles venham agradecer por isso. Bom, tradicionalmente eu costumo receber as pessoas, visitas aqui no meu ateliê nos finais de semana, sábado e domingo. Eu gosto muito, porque é um momento de uma troca de energia, uma troca de experiências muito, muito interessante. E eu vejo que as pessoas são muito curiosas para conhecer o ateliê do artista, né? E elas ficam encantadas, tanto quanto eu, né? Então, para mim é uma experiência extraordinária. O meu ateliê fica a 22 quilômetros do centro da capital federal, portanto relativamente perto. É um programa diferente de fim de semana que as pessoas fazem e quando elas chegam aqui, elas chegam com perguntas e questionamentos muito curiosos, interessantes, né? Então, e assim tem sido feito, né? Eu já me preparo para receber tanto a pessoa individual como um grupo de pessoas e de escola, de empresas, que é comum aparecer por aqui. E eu fico muito feliz e fico aberto para que todos sejam bem-vindos ao meu ateliê.